Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biologia mais biologia na sua vida. Hoje vamos resolver a questão de número 64 da prova azul do ano de 2010. Então, vamos nessa? Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, o corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, a ausência de olhos. Supondo que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando o conceito da teoria evolutiva de Lamarck, ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, perceba, a questão está trabalhando ou quer cobrar de você as ideias sobre evolução, em especial a teoria de Lamarck, que a gente conhece como lamarckismo. Só relembrando, Lamarck foi aquele que defendeu a lei do uso e desuso, ou seja, se você usa um órgão, esse órgão se desenvolve e essa característica, ela é dada, essa nova característica que surge a partir do desenvolvimento desse órgão, a gente vai chamar de evolução, de acordo com Lamarck, tá? Do mesmo jeito, se você não usar um órgão, ele vai atrofiar e aí ele tende a desaparecer. Então, esses fenômenos eles são realmente observados. Por exemplo, se você vai para a academia, usa muitos músculos, eles se desenvolvem, eles ficam maiores, tá certo? E o que acontece? Se você não usa um órgão, como é o caso de pessoas que sofrem acidente e perdem o movimento das pernas, perceba, a perna começa a encolher, a atrofiar. Então, Lamarck tinha observado esses processos ocorrendo há muito tempo atrás, e aí ele tem essas ideias sobre a questão da lei do uso e desuso. São considerados fenômenos que realmente acontecem no mundo real, entretanto, eles não são, hoje a gente conhece que eles não favorecem processos evolutivos. Mas tudo bem, só quer que a gente explique a ideia a partir da ideia de Lamarck. A segunda lei que Lamarck se apropria para explicar a evolução é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Lamarck dizia que uma vez que você adquirisse aquela característica a partir da lei do uso e desuso, você daria de herança aquilo para os seus filhos. Então veja só, imagine você malhar na academia e ficar musculoso, daí você de repente vai ter um filho aí, engravida alguém ou engravida de alguém que é musculoso, seu filho vai nascer musculoso. A gente sabe que isso não existe, beleza? Mas tranquilo, a gente só tem que explicar a partir da ideia de Lamarck, né? Vamos ver o que o biólogo deveria dizer. Lembre-se, tem que falar da lei do uso e desuso ou da herança dos caracteres adquiridos. Vamos na letra A. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Bom, o animal ele não gerou essas características a partir da seleção natural, de acordo com Lamarck, porque quem trabalha com seleção natural é Darwin. Então, está incorreta. Letra B. A ausência dos olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Opa, apareceu aí a primeira lei de Lamarck, então vamos deixar ela no cantinho e vamos continuar lendo. Letra C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração dos descendentes. Realmente o corpo é anelado e garante uma característica adaptativa, mas essa questão de ser transmitida apenas para a primeira geração é coisa de genética, não tem nada a ver com a questão de Lamarck, tá? Lamarck nem conhecia genética. Letra D, as patas teriam sido permitidas pela falta de uso, aliás, teriam sido perdidas pela falta de uso, até aí tudo bem, e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. Essa questão de você transmitir ao patrimônio genético não pode ser verdadeira porque Lamarck também não conhecia genética. Não dá para falar de genética se você vai usar Lamarck. Lamarck não conhecia genética ainda. E a letra E, as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptativas ao ambiente em que o organismo se encontra. Perceba, você vê a questão da mutação. A mutação ela foi descoberta recentemente, tá? No século passado, então não dá para dizer que isso é de Lamarck, uma vez que Lamarck viveu há alguns séculos atrás, tá bom? E a outra grande questão foram selecionadas. Quando se fala em seleção, pode crer, é Darwin, então não pode ser a E. Logo a gente vai para a letra B, vai marcar a afirmativa B como a correta
que trabalha com a lei de Lamarck. Então dá uma estudada em evolução, principalmente em lamarckismo, darwinismo, e dá uma revisada aí em neo-darwinismo, para poder ficar enturmado, aí, ficar entendendo melhor sobre evolução. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude você de alguma forma. Até a próxima!